Saiu pela porta da frente de uma penitenciária de segurança máxima carregando apenas um envelope com sua ordem de soltura. Horas depois, essa ordem foi cancelada. Ele já não estava em lugar nenhum. Passados mais de 5 anos, a Polícia Federal e a Interpol ainda não sabem onde ele está. Este é o caso de André do Rap. André de Oliveira Macedo nasceu em outubro de 1977 no litoral paulista. Aos 19 anos, foi preso pela primeira vez por tráfico e encaminhado à antiga Casa de Detenção de São Paulo, o Carandiru. Foi ali que teve contato com o movimento cultural que crescia entre os detentos, o rap, origem do apelido que o acompanharia pelo resto da vida. Solto em 1999, foi preso novamente em 2003 pelo mesmo tipo de crime. A partir daí, seu nome passou a aparecer com frequência nas investigações de Santos, cidade que abriga o maior porto da América Latina. Um detalhe que não é acidental. Ao longo da década seguinte, ele deixou de ser visto como um traficante de bairro e passou a ser apontado como uma das lideranças do primeiro comando da capital, responsável por organizar o envio de cocaína pelo Porto de Santos rumo à Europa. Investigações apontam ainda conexões entre o PCC e organizações criminosas europeias consolidadas, como a 'Ndrangheta italiana. Ele não era um coadjuvante prestando serviço à facção, era parte da estrutura de comando. Essa ascensão chegou a um ponto de virada em setembro de 2019, quando André foi preso em Angra dos Reis, acusado de comandar o esquema de exportação de drogas para a Europa em nome do PCC. Levado à penitenciária de Presidente Venceslau, respondeu a processos que somariam condenações superiores a 25 anos. Por mais de um ano, essa parecia a conclusão natural da história. Mas o sistema de justiça guardava uma reviravolta. Em dezembro de 2019, o pacote anticrime havia alterado o Código de Processo Penal. Toda prisão preventiva passaria a exigir reavaliação judicial a cada 90 dias, sob pena de se tornar ilegal. A defesa de André identificou que isso não havia sido feito em seu caso. O habeas corpus foi parar nas mãos do ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal. No sábado, 10 de outubro de 2020, Marco Aurélio concedeu a liminar. Às 10h15, André deixou a prisão levando apenas o envelope com o alvará de soltura, após doar seus pertences aos colegas de cela. Deveria se apresentar em um endereço no Guarujá. Nunca chegou lá. Horas depois, o presidente do STF, Luiz Fux, suspendeu a decisão e determinou seu retorno imediato à prisão. Mas o tempo já havia se esgotado. Ele havia desaparecido. É importante deixar claro. André do Rap não driblou o crime organizado, nem se afastou dele. O que ele driblou foi a justiça. A falha não estava na facção. Estava numa engrenagem processual que ninguém cumpriu. A Polícia Federal pediu a inclusão dele na lista de difusão vermelha da Interpol. Buscas passaram pelo interior paulista, pelo Paraná e por países como Paraguai, Bolívia e Colômbia. Rotas historicamente usadas por lideranças de facções ligadas ao PCC. Não se descarta que tenha usado documentos falsos para fugir à Europa. Hipótese ainda sem confirmação. O delegado responsável pela prisão de 2019 chamou a soltura de banho de água fria. Autoridades policiais afirmam acreditar que, mesmo foragido, André continue exercendo influência dentro da estrutura da facção. Uma suspeita levantada por investigadores, ainda sem comprovação pública definitiva, mas coerente com o papel que ele ocupava antes da prisão. Anos depois, o plenário do STF julgou formalmente o episódio e, por maioria, manteve a decisão de Fux, reforçando que a ausência de revisão da prisão não gera soltura automática. Na prática, o
próprio tribunal reconheceu que a saída de André jamais deveria ter ocorrido daquela forma. O impacto ultrapassa a biografia de um homem. Tornou-se símbolo de como uma exigência processual pode desfazer anos de investigação contra o crime organizado e alimenta até hoje o debate sobre os limites das decisões liminares individuais no Supremo. André do Rep não escapou do PCC. Ele nunca deixou de ser PCC. Escapou da justiça, com um papel assinado por um ministro do mais alto tribunal do país. Passados mais de 5 anos, continua foragido, condenado a mais de 2 décadas de prisão que o Estado sabe que existem, mas não consegue localizar. Fica a pergunta: quando a engrenagem criada para conter o crime organizado é a mesma que abre a brecha para sua fuga, quem deveria responder por isso?